it's going? Espero que você esteja bem, se cuidando. Enquanto isso, vamos seguindo em casa, que logo logo tudo isso vai passar. E agora estamos passando aí pela novidade de aulas online. So, let's go start our class. Imagens a seguir, pause o vídeo e no caderno anote o que essas pessoas estão fazendo, ok? So, pausa o vídeo, olha lá, anota no caderno. Tudo anotado? Great, ótimo! Então, o que essas pessoas estavam fazendo, né? Cada uma delas executava uma atividade do dia a dia, como escovar os dentes, almoçar, ir dormir. Tem outras atividades que a gente faz no dia a dia? Sim, tem outras atividades. Mas eu trouxe essas imagens para vocês perceberem que o tempo verbal que nós vamos falar hoje é o present simple, tá? Então, o present simple é esse tempo verbal que eu vou utilizar para poder falar dessa rotina do dia a dia. Acordar, escovar os dentes, tomar banho, trocar de roupa, né, vestir roupa, ler jornal, se você lê jornal, né, até mesmo acessar as redes sociais que faz parte do seu dia a dia. Então, para tudo isso, eu vou utilizar o present simple, ok? Então, sobre esse tempo verbal que nós vamos falar hoje. Agora, acompanha comigo aí na sua apostila, vai lá, vou esperar um pouquinho. Pegou a apostila? Ótimo, tá? Então, abra lá na sua apostila, no capítulo que a gente está trabalhando, e vamos para o uso desse tempo verbal. Para que eu vou utilizar esse tempo verbal? Em quais situações eu utilizo esse tempo verbal? Acompanha comigo aí agora. Acompanhe então comigo aí na apostila. Vamos agora observar o uso do present simple. O primeiro é: expressa ações ou situações regulares, frequentes, cotidianas, podendo ser acompanhada de advérbios, tá? Então, na frase, na sentença que eu for utilizar, eu posso ou não acompanhar um advérbio, como esses exemplos que vêm a seguir. Every day, every year, often, always and frequently. Então, eu tenho aí o exemplo. I go to the beach every year. Então, eu posso ou não utilizar, tá? O advérbio de frequência, ele é opcional. Segunda situação, segundo uso. O present simple eu vou utilizar para expressar fatos de conhecimento comum. Então, quando eu digo water boils at 100 Celsius, então a água ela vai ferver, ela vai entrar em ebulição nos 100 graus Celsius. Então, é um fato de conhecimento comum, tá? E aí eu tenho a última opção, que expressa capacidade, a habilidade de fazer algo. Como exemplo, she speaks Japanese. Então, ela fala japonês. She plays the piano, she plays the guitar. Então, ela pode tocar uma guitarra, ela pode tocar piano, violão. Então, eu posso utilizar também o present simple para falar de habilidade ou uma capacidade, ok? Agora que já ficou claro, né, que já esclarecemos como que eu uso, para que eu vou utilizar, em que situações que eu vou utilizar, agora nós temos que compreender quais são as regras de conjugação dos verbos quando se tratar de terceira pessoa do singular. Então, quando o meu sujeito for he, she ou it, eu tenho que, na forma afirmativa, meu verbo precisa ser conjugado, ele precisa passar por uma alteração. Então, ele sai da forma infinitiva para passar por uma alteração, para ser conjugado da forma correta. Então, agora a gente vai ver na tabelinha abaixo, na tabelinha abaixo, em quais situações, como que eu vou modificar esses verbos, ok? Então, como que eu coloco esses verbos na forma afirmativa de acordo com a terceira pessoa, ok? Então, vem comigo aqui agora. Observe então que na regra geral, né, você só acrescenta o S quando o sujeito for referente à terceira pessoa. Então, observe a tabelinha abaixo. Nós temos o sujeito, o verbo e o restante da frase, né, o complemento da frase. Então, se o meu sujeito for I, you, we, they,
eu não preciso conjugar. Então, o verbo speak and learn, ele permanece na forma infinitiva do verbo. Agora, como eu disse, se o sujeito for he, she, it, aí já tem uma alteração. Como é speaks and learn entram aí na regra geral, então vai ficar speaks and learns. E aí vem as exceções. Então, a primeira é, se o verbo ele terminar em O, CH, SH, SS, X ou Z, nós acrescentamos ES ao final do verbo. Então, veja os exemplos. Go, goes, catch, catches, wash, washes, kiss, kisses, fix, fixes, buzz, buzzes, ok? E qual é, então, a segunda opção? Na segunda opção, né, na segunda conjugação verbal, a segunda maneira de eu conjugar o verbo é quando o meu verbo terminar em Y, mas antes eu tenho uma consoante. Então, se o seu verbo for terminado em Y e ele for precedido, né, de uma consoante, você vai remover o Y e acrescentar IES. Então, veja os exemplos abaixo. Marry, marries. Study, studies. Carry, carries. Worry, worries. Tá? Mas aí perceba a notinha. Qual é a nota presente aí? Se o verbo, mesmo que ele termine em Y, mas antes dele eu tenho aí uma vogal, eu apenas acrescento o S. Então, aí nesse caso, ele vai lá para a regrinha geral. Play, plays. Enjoy, enjoys. Say and say. Ótimo, galera. Então, agora a gente já entendeu quais são as regrinhas que eu vou utilizar para poder conjugar esses tempos verbais, né? Para conjugar esse tempo verbal, né, o present simple, de acordo com o sujeito, se o sujeito for he, she ou it, tá? Então, voltando mais uma vez agora para a apostila, vamos falar sobre as formas nesse tempo verbal. Então, como que eu escrevo? Como que eu escrevo uma sentença, uma oração nesse tempo verbal? Na forma afirmativa, na forma negativa e na forma interrogativa. Vamos lá para a apostila de novo. Ótimo! Vamos agora, então, falar das formas, tá? Então, nós temos a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Então, na forma afirmativa, é bem simples. Eu tenho o sujeito mais o meu verbo principal. E aí, só se atentando que se o sujeito for terceira pessoa, ele tem que seguir aquelas regrinhas que nós vimos anteriormente, né? O verbo precisa ser conjugado, precisa ser alterado de acordo com as regras. Ou acrescentar S, ES ou IES. Já na forma negativa e interrogativa, nós temos uma particularidade, porque agora entra mais um verbo. Então, além de eu ter o meu verbo principal, eu tenho o meu verbo auxiliar. E esse verbo ele também vai ter uma alteração quando for terceira pessoa do singular. Então, o padrão, né, a forma aí é sujeito mais do a negativa, not, mais o meu verbo principal. Agora, se o sujeito for terceira pessoa, no lugar do do, eu vou utilizar does. Então, fica sujeito, mais does, mais not e o verbo principal. O que acontece com o verbo principal na negativa quando eu tenho um verbo auxiliar? Nesse caso, o verbo principal volta para a sua forma infinitiva, sem qualquer conjugação. Tá? Então, veja o exemplo. The personal calculator doesn't reduce our impact. Então, o verbo é reduce. Então, se fosse na regra anterior, eu iria, né, regra de terceira pessoa e a frase fosse afirmativa, eu precisaria aí acrescentar o S. Mas como eu já tenho does fazendo este papel, eu não preciso alterar. Com relação à forma interrogativa, né? Lembrando que quando nós estávamos falando lá sobre o verbo to be e o verbo ele vem no começo da frase, aqui no present simple permanece também. Então, o verbo também vem para o começo da frase. Mas quem que vem? O verbo auxiliar. Então, qual que é a minha estrutura padrão? Eu vou ter do mais sujeito mais verbo principal. Se for terceira pessoa, aí eu vou utilizar o does, né? Então, does mais sujeito, terceira pessoa do singular, mais o meu verbo principal.
Aqui, nesta opção também da forma interrogativa, o verbo principal, assim como na negativa, o verbo não sofre qualquer conjugação, aqui também na forma interrogativa vai acontecer a mesma coisa. Então, eu não preciso conjugar o meu verbo quando o meu sujeito for terceira pessoa. Eu apenas acrescento does e ele já faz esse papel de modificar o verbo para mim. Então, aí nós temos o primeiro exemplo. Do you understand? Então, ó, o meu sujeito é you. Então, nesse caso, utilizei o do e understand está na sua forma normal, a sua forma infinitiva. E agora eu tenho o segundo exemplo com o does. Does the personal calculator? Então, aqui, como o meu sujeito é terceira pessoa do singular, o meu verbo auxiliar é does e eu não preciso alterar qualquer verbo. O verbo permanece na sua forma infinitiva, seguindo aí o complemento. Alright? So, let's go. Continue our class. Então, vamos lá continuar com a nossa aula. Ótimo, beleza, pessoal. Então, agora que nós já vimos que tempo verbal que nós estamos trabalhando, como que eu utilizo as regrinhas para a conjugação do verbo, as formas afirmativa, negativa e interrogativa, vamos agora praticar, vamos fazer um exercício agora. Então, continuando na sua apostila aí, vamos resolver o exercício number 1, ok? So, let's go! Vamos lá, então. Então, agora a gente tem a nossa atividade da apostila que você pode ir acompanhando. Então, nós temos aí alguns verbos, alguns espaços para a gente poder preencher. Então, observe se o sujeito é terceira pessoa. Se não for terceira pessoa, você pode aí colocar o verbo na sua forma infinitiva, ok? Então, nosso primeiro verbo é happen. Então, quem é o nosso sujeito? Decomposition naturally. Então, neste caso, é terceira pessoa. Então, happens. Continuando, então nosso próximo verbo é generate. Então ali eu continuo tendo o sujeito como terceira pessoa. Então o verbo termina em e na letra E, então acrescento S, generate. Continuando, o nosso próximo grupo de verbos, né, nosso próximo verbo é slow down. Sujeito, the process, terceira pessoa. Então, slows down. And próximo verbo, result, que vai ficar como result. Próximo sujeito, próximo verbo é perform e o sujeito é bacteria. Então, ali o nosso verbo, como é terceira pessoa do singular, performs. Continuando, nosso próximo verbo é help e aí eu tenho o sujeito they. Então, neste caso, já tenho ali meu sujeito, fácil de ser identificado. Então, o que acontece com o meu verbo nesse caso? Permanece como help, não altera em nada, fica na forma infinitiva, ele não é terceira pessoa. Mas aí eu tenho mais um verbo, help, e quem que é o sujeito nesse caso? It. Então, terceira pessoa, ele termina em P, regra geral. Helps. Continuando, próximo verbo, take. E aí o verbo é take, o sujeito também continua sendo terceira pessoa, termina com a letra E, só acrescenta o S. Então, takes. Novamente tem o slow down, então continua sendo terceira pessoa, então slows down. E por fim, stimulate. E aí nosso sujeito continua sendo terceira pessoa, então acrescento S, stimulates. Então, você percebeu aí que a maioria dos nossos sujeitos eram terceira pessoa, então lembrei de seguir aí as regrinhas de conjugação e completamos aí o nosso exercício. Alright? Bom, é isso. Tá? Então, muito obrigada por assistir, obrigada por estar aqui comigo, né? Sei que você tá aí do lado aí junto comigo, tem sido um processo aí novo, tem sido uma novidade fazer esse trabalho, é muito diferente da sala de aula, a gente sente falta da interação, falta do contato, mas é por um breve tempo, logo logo vai se resolver, né? Vamos continuar aí na esperança de que tudo dê certo. Um beijo para você, um abraço. Nesse momento, o abraço é virtual, não podemos ainda nos
a abraçar, mas em breve estaremos aí, tá bom? Não esqueça de fazer atividades do portal. Eu vou acompanhar todas as atividades que você está fazendo, anotando, tudo certinho para a composição da sua nota, tá? Então, see you in next video. Bye!